E aí, galera, estou de volta com o Papo Cabeça aqui no canal do Maurício Noriega, tendo a honra de receber um dos mais completos repórteres da imprensa brasileira, o Thiago Uberreich, que você está vendo aí, que, embora não seja um jornalista esportivo praticante, eu vou definir aqui o Thiago como uma espécie de biógrafo oficial das seleções brasileiras campeãs mundiais. O Thiago já lançou alguns, está completando uma série de livros, cada um contando a história de um título mundial da seleção brasileira. A gente vai bater um papo sobre essa série aqui hoje, e, em especial, do livro que aborda a conquista do tetracampeonato em 1994. Thiago, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. É um prazer recebê-lo aqui. Ô, Nori, quem tem que agradecer sou eu, porque eu sou seu fã, sempre te acompanhei. Aliás, você formava uma dupla que eu sempre fui muito fã, você com o Milton Leite. E é bom lembrar que o Milton foi meu chefe por 2 anos na Rádio Dourado, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, né? E eu conheço muito o seu DNA também, o DNA de Luiz Noriega, da TV Cultura, foi também da Tupi. Eu cresci assistindo as reprises do Grandes Momentos do Esporte. Então, para mim, é uma honra e acho que eu não mereço as suas palavras. E obrigado pela atenção. Merece muito. Pô, sempre é bom lembrar do meu querido, saudoso pai Luiz Noriega e do meu amigo, irmão Milton Leite, com quem tive a honra de trabalhar. Além da Eldorado, vocês trabalharam juntos, você e o Milton, na Jovem Pan também, é isso? Você continua no grupo Jovem Pan. Não, então, eu entrei na Jovem Pan em 2005, né? E o Milton já tinha saído. Eu comecei a minha carreira ainda no primeiro ano da faculdade, eu sou formado pela PUC aqui em São Paulo. Eu comecei em 1996, em dezembro de 96. Eu já estava nas férias, né? Do primeiro para o segundo ano da faculdade. E o Milton já nem estava mais na Jovem Pan também. O Milton, se eu não me engano, saiu da Jovem Pan ainda em 98, ou um pouquinho antes. Ele até narrou a Copa de 98 pela ESPN já. E eu fui encontrar o Milton só em 2003, quando ele estava quase saindo da ESPN, ou já tinha saído, e aí ele foi para Eldorado. Ele ficou um tempinho só na Eldorado, mas ele já estava naquele processo de começar no Sport TV. Ele começou no Sport TV em 2004 ou 2005, se eu não me engano. 2005, né? Então, 2005. Estava na estreia dele, Corinthians e Cianorte. Ah, então, tá vendo? Vocês têm uma história muito ligada. Então, eu só trabalhei com o Milton na Eldorado, mas eu já acompanhava ele na Jovem Pan, do saudoso Show da Manhã, ele apresentando o Show da Manhã, e ele também trabalhou um pouco, ou naquele período, da TV Jovem Pan, em 1991, 92. A emoção acontece na Pan. Ele sempre foi muito diferenciado, né? Então, quis o destino que eu o conhecesse na Eldorado. Ele era o diretor de jornalismo e tive uma relação muito boa com ele. E eu não esqueço, viu, Nori, quando eu cheguei para ele, que ele saiu da Eldorado um pouquinho depois que eu saí, né? Eu fui para a Jovem Pan em junho de 2005. Aí eu fui falar com ele, né? Ô, Milton, olha, eu recebi uma proposta da Jovem Pan, não tenho como não deixar Eldorado. Tinha 8 anos e meio já de Rádio Eldorado, né? Foi a minha casa dos pais, vamos dizer assim, do jornalismo, né? Que depois me soltou para o mundo. E aí o interessante é que eu fui contar para ele, né? E ele virou para mim e disse uma frase que eu não esqueço jamais. Sempre vou levar essa frase para mim. Ele falou: olha, como seu chefe, eu não queria que você saísse aqui da Rádio Dourado, mas como seu amigo, eu só posso dizer que você tem que ir para a Jovem Pan. Você é eu lembro ele falando, você é um jornalista organizado, que gosta também de futebol, você vai se dar muito bem lá. E eu já estou na Jovem Pan há quase 20 anos, né? Então eu acho que ele estava certo, né? Milton é gênio da raça e um baita de um profissional. Agora, antes de a gente entrar no caminho dos livros, aqui eu tenho um deles para mostrar, que é o de 1970, O Brasil é Tri, do Thiago Uberreich, pela editora Letras do Pensamento. Eu puxei esse aqui porque, particularmente, eu sou um grande fã dessa seleção aqui. Eu acho que é a maior seleção da história das Copas do Mundo. Mas todas as outras campeãs mundiais merecem muito. Thiago, eu me lembro de ouvi-lo na Jovem Pan, no Jornal de Esportes, participando de alguns debates. Mas você você nunca trabalhou especificamente, por exemplo, como repórter setorista de clube, repórter de esporte. A sua caminhada jornalística sempre foi em outras áreas, né? Pois é, essa história é interessante, porque eu, quando tinha 13 anos, eu nasci em 76, né?
e não vi a seleção de 70, que é uma das frustrações da minha vida, e também não ter visto o Pelé jogar em campo, né? E quando eu tinha 13 para 14 anos, em 1990, aquela coisa, né? Como adolescente, garoto ainda, fã de futebol, sempre influenciado pelo meu pai, né? Assim como você teve muita influência do seu pai, imagino, meu pai também teve muita influência. Ele é corintiano, como eu, a família inteira sempre gostou muito de futebol, e ele sempre me contava, né? Ainda me conta as histórias de Copa do Mundo. Meu pai nasceu em 1940, né? Então ele lembra da Copa de 50 e de 58, 62, 70 nem se fala, né? E aí, quando eu tinha meus 13 anos para 14 anos, o ano de 90 foi muito emblemático. Bom lembrar que não havia internet na época, não havia nada, então a gente só se informava pela televisão, pelo rádio, pelos jornais. E aí foi, além do ano da Copa do Mundo de 90, foi o ano em que o Pelé completou 50 anos. Então, naquele ano, me deu uma coisa, porque eu comecei a colecionar material de Copa do Mundo, comecei a gravar jogos em VHS, gravar o Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura. E aí o tempo foi passando e eu decidi, olha, eu vou fazer jornalismo para trabalhar com o esporte. Essa era a minha vontade na época, né? Aí eu prestei o vestibular em 95, entrei na PUC em 96, tentei naquele começo do ano trabalhar, tentei começar na carreira, mas o começo sempre é muito difícil, você sabe. E aí, em agosto de 96, eu fiz um curso com o Flávio Prado. O Flávio Prado dava aula na São Judas, né? Foi um curso de 4 meses. Foi o primeiro contato que eu tive com um profissional da área, né? E aí, com aquele curso, eu tive mais certeza ainda, eu vou trabalhar com esporte. Só que veio o convite, ainda como estudante, como estagiário, né, para trabalhar na Rádio Dourado, que era uma emissora que não tinha a cobertura de esportes. A parceria que a Dourado fez com a ESPN foi muito mais lá na frente, acho que 2008, e eu nem estava mais lá na Eldorado, né? Só que por mais que a Eldorado não tivesse cobertura de futebol, e aí eu comecei em outras áreas, né, política, economia, cidades, fazendo a escuta, né, ligando para a estrada, ligando para os bombeiros, ainda um período meio pré-internet, assim, a Eldorado sempre me deu muita chance para que eu fizesse matérias históricas sobre a seleção brasileira, né? E aqui eu agradeço um chefe que eu tive, que foi o Ademar Altieri, que chegou a trabalhar na Globo há alguns anos. Em 98 ele falou, olha, a gente está às vésperas da Copa de 98, então você vai fazer uma série sobre Copas do Mundo. Eu nem gravava, eu nem falava no ar ainda. Eu ia só fazer a produção para o meu colega Ari Pereira Júnior, que acho que você sabe quem é. Conheço o Ari. Pois é, o Ari também me deu muita chance, né? Aí, naquele período, por telefone mesmo, eu fiz muitas entrevistas com jogadores que fizeram parte da seleção brasileira, de 58, 62, 70. Eu fiz uma entrevista até com o Eusébio, de Portugal, nessa época, né? O Didia também, o Carrasco do Brasil em 50, eu fiz uma entrevista. E aí, junto com o meu dia a dia da Eldorado, apresentando jornais, apresentando outros programas, eu fiz esse trabalho de memória do futebol. Aí em 2005, quando eu fui para a Jovem Pan, também não foi para fazer esporte, né? Eu fiquei 11 anos sendo setorista, Nori, do Palácio dos Bandeirantes, para você ter uma ideia, até 2016, quando eu fui para o Jornal da Manhã, e já faz um ano que eu estou no Jornal Jovem Pan à noite, né? Mas mesmo assim, o Flávio Prado, o Fábio Sormani, que teve uma passagem na Jovem Pan, também sempre me deram espaço para que eu fizesse esse trabalho de memória do futebol que particularmente é o que eu mais gosto, né? Não estou dizendo que eu nunca vá trabalhar com esporte, nunca vá ser comentarista esportivo, mas a minha área de preferência é peneirar a história, trabalhar com a história. E você falou da seleção de 70, dos 5 livros, né? O 5º livro vem no ano que vem, que é da Copa de 2002. O livro de 70 é o primeiro dessa série, porque a minha ideia era só escrever um livro sobre a seleção de 70, que é o que eu mais gostava, a seleção que eu mais estudei, que eu mais li, mais vi a final, mais vi os outros jogos, né? E, aliás, eu lembro também daquela narração, que é uma narração posterior, né? Que foi feita pelo seu pai e pelo Orlando Duarte, que a TV Cultura vive exibindo, né? E isso daí sempre marcou a minha vida. E eu não sou jornalista esportivo porque a minha vida me levou para outros caminhos, né? E eu tô feliz assim, viu, Nori? E você é um garimpeiro no bom sentido, no melhor sentido da palavra, desses feitos históricos. Eu tive a alegria de receber um link de uma narração do meu pai da Copa de 62, na Rádio Tupi. Eu nunca tinha escutado uma narração do meu pai
de rádio. Nunca tinha escutado. Aquilo é um presente, um tesouro que eu recebo e que eu recebi de você, Tiago. E essa história de 70 é muito interessante da gente contar, porque 70 houve as narrações, né? Flávio Araújo, se eu não me engano, Geraldo José de Almeida, não sei se era Walter Abrão também, naquele pool de narradores, uma transmissão para o Brasil, mas a transmissão em cores ela nunca chegou completa para o Brasil, né? Por perdas de sinal. E depois de alguns anos, a TV Cultura recuperou essas imagens, os jogos completos em cores, com as narrações de todas as partidas com Orlando Duarte, com meu pai, que é um documento histórico, né? Foi dessa forma que aconteceu? Então, a Copa de 70, além de ser essa Copa emblemática para a história do futebol brasileiro, a conquista do tricampeonato, para mim é o melhor Pelé que a gente já viu, né? O Pelé do auge, né? Com 29 anos, fora os craques, né? Jairzinho, Tostão, Rivelino. Inclusive, esses dias a gente estava lembrando, né? Infelizmente, dos 50 anos da morte do Everaldo, né? Que foi o primeiro dos tricampeões a morreu tragicamente num acidente de carro, né? A filha dele, a Denise, eu tive muito contato com, não só com os jogadores, né, que disputaram aquela Copa, mas também com os filhos dos jogadores, né, como a Patrícia Venerando, que é filha do Félix, né? Então, em 1970, você tem, além dessa história, né, o que eu costumo dizer, Nori, é que a Copa do Mundo faz parte da nossa memória afetiva. Né? A gente se lembra das Copas com quem estava nos jogos e tudo mais. E as transmissões esportivas são tão importantes quanto os jogos em si. Né? Sim. Porque as transmissões esportivas fazem justamente parte também da nossa memória afetiva. E aí, quando eu lancei o livro de 1970, e cada um desses livros que eu tenho, tem um QR Code para que as pessoas ouçam as narrações de rádio das pesquisas que eu faço também, porque eu sou um profissional de rádio, né? Eu apesar de hoje a Jovem Pan ser uma emissora de televisão, a gente continua falando para o rádio também simultaneamente, né? Então eu tenho um carinho muito maior pelo rádio, né? Porque faz parte da imaginação, da emoção das pessoas e o esporte no rádio é muito apaixonante, né? Você sabe muito bem. É filho de um narrador esportivo, né? Então, em 70, as pessoas também se lembram do pool de transmissões. Então, sim, eu sempre pesquisei muito como que era isso, como que era essa divisão, por que era uma divisão entre os narradores, né? Porque do México vinham apenas um som e uma imagem, né? E nós tínhamos 7 emissoras de televisão, né? Especificamente 3 blocos de emissoras, a Tupi, a Globo e a Rei, que era a rede de emissoras independentes, né? Essa englobava a Bandeirantes com o Fernando Solera e a Record, que tinha os comentários do Leônidas da Silva, que era da Jovem Pan, mas tinha sido emprestado para a Record, porque era também uma emissora do Paulo Machado de Carvalho, né? Então, a memória esportiva da gente se remete também a essas narrações esportivas. E só para fechar, que você sabe bem, né, que jornalista fala que nem uma praga, né? Não, mas pode, pô. Essa é a prioridade. Então, em 70 você falou das cores, né? E para o livro, né? Você está com o livro aí. Eu entrevistei para o livro o saudoso Etevaldo Siqueira, né? Ele infelizmente já se foi. Acho que ele faleceu faz uns 2 anos. E ele era um dos maiores especialistas em comunicações do país, né? E aí, quando eu estava produzindo o livro, eu liguei para ele e falei: ô Etevaldo, eu já conheci o Etevaldo de outros tempos, né? Ele era comentarista do Estadão e também da Rádio Dourado. Eu falei: Etevaldo, eu estou fazendo um livro sobre a Copa de 70. Me explica por que algumas pessoas, como meu pai, falam que assistiram já essa Copa em cores, né? Ele falou: a explicação é muito simples, né? Primeiro, que do México vinham apenas um som e uma imagem, por isso que houve a necessidade daquele pool de transmissões. Todos os narradores das emissoras tiveram que se dividir no mesmo tempo para fazer a transmissão para o Brasil. O fato é o seguinte: a estimativa é de que naquela época existiam 4 milhões de aparelhos de televisão para uma população de 90 milhões de pessoas. Tanto é que a música do Miguel Gustavo começa 90 milhões em ação. Né? A gente vivia o regime militar, um período ufanista, você sabe muito bem, né? Aí o Etevaldo falou: olha, a transmissão do México aqui para o Brasil, a imagem já vinha em cores porque a transmissão original foi em cores. Tanto é que os tapes que a gente tem aí no YouTube é possível encontrar, as imagens são em cores. Mas o que acontece? 99,999% dos aparelhos aqui no Brasil não tinham essa tecnologia para captar a cor.
né? Então ele fez uma estimativa, essa é uma estimativa dele, né? Não há um número oficial de IBGE, de governo, nada, mas ele falou: olha, eu acho que é o seguinte, entre 500 e 1.000 aparelhos de televisão, aqui no Brasil, na época, em 1970, já eram aparelhos capazes de captar cor, porque eram famílias que viajavam para os Estados Unidos, que traziam os aparelhos para cá, já pensando que um dia a TV do Brasil ia ser em cores, né? Então, ele faz essa estimativa. Cerca de 500 a 1.000 famílias já viram a Copa de 70 em cores, né? E o mais interessante, né? A Embratel montou alguns postos de transmissão para autoridades. E o Etevaldo Siqueira, inclusive, conta que os Jogos de 70 ele assistiu aqui no Edifício Itália, no centro de São Paulo, que foi um centro da Embratel montado em São Paulo. Aí tinha um centro da Embratel também no Rio de Janeiro, outro em Brasília, para o presidente Médici assistir os jogos em cores, né? Óbvio, né? O presidente da República acabou, obviamente, sendo agraciado para isso, né? E você falou que alguns anos depois nós já tivemos a cor na TV, em 72, né? Com a festa da uva lá de Caxias do Sul. E a Copa de 70, pouca gente sabe disso, mas a Copa de 70 foi usada para os primeiros testes da TV em cores do Brasil. Ou seja, a Embratel recebia a imagem da Copa de 70 no padrão NTSC americano e também no PAL, no PAL, que era o padrão europeu. E eles gostaram mais da imagem desse padrão europeu, só que fizeram uma adaptação aqui para o Brasil. Existe uma explicação técnica que eu não sei te dar por causa disso, né? Porque isso foi feito, mas aí eles inventaram o PAL-M, né? O PAL-M. Tanto é que os videocassetes antigos, vocês devem se lembrar, às vezes tinha um ajuste NTSC ou PAL-M para você assistir uma fita. Uma chavinha externa que a gente tinha que quem comprava externa fora, né? Tinha que colocar. É isso aí. Então, eles usaram a Copa de 70 para adaptar, para pensar o que seria a TV em cores no Brasil, e oficialmente a TV em cores começou em 72 e a Copa de 74 é oficialmente a primeira Copa em cores aqui para o Brasil, né? E o seu pai também transmitiu a Copa de 74, mas ele não foi para a Alemanha, né? Porque a TV Cultura fechou a parceria, fechou o acordo de transmissão muito em cima da hora, né? Então ele, o Carlos Eduardo Leite e até o Zé Carlos Cicarelli narraram os jogos off-tube aqui dos estúdios na freguesia do Ó, né? Lá na região da Lapa, né? Essa é uma história engraçada porque eu ouvia meu pai contando, e como eles não sabiam, foi tudo fechado em cima da hora, eles se esconderam, os três, provavelmente meu pai. Eles ficavam reclusos e iam apenas para a TV, aí pararam de sair, de jantar, de ter uma vida social até o final da Copa do Mundo para passar a ideia de que eles estavam lá. Tinha, entre aspas, uma mentirinha nessa parada aí. E a gente foi orientado, as minhas irmãs, que eram muito pequenas, eu era um pouco maior, para ir na escola, para ver os jogos. Aí os amiguinhos perguntavam, a gente parava, né, porque os jogos foram à tarde, no horário de aula, tal, parava, colocava aquela TV preto e branco ali, para a molecada ver o jogo. Ô, seu pai tá lá? E tinha que falar, tá. Aí, pô, e aí ele apareceu, aí acabou a Copa do Mundo, vida normal, né? Vai na padaria, tudo assim, os caras assim, pô, Noriega, já chegou? Falou, não, tinha tudo programado, a gente pegou o primeiro voo depois da final, tudo tinha que voltar para casa, foi tudo assim. Tiago, só segundo dia, aqui é tudo meio no improviso, hein? Eu vou ver se eu coloquei a tomada do computador para carregar, para a gente não perder. Segura aí, que aqui é tudo desse jeito, hein? É um segundinho só, fica no ar que daqui a pouco eu vou. Aliás, eu estou olhando aí no fundo, né? Você sabe que o pessoal de rádio vai preenchendo o espaço, né? Estou vendo a sua máquina de escrever aqui sim, atrás, os seus troféus, né? Muito legal. Eu estou aqui com uma réplica. Vou sair um pouquinho aqui, ó. Eu estou aqui com uma réplica aqui da taça também, ó. Essa é linda. A máquina de escrever que meu pai usava. Em cima tem uma reportagem do Paulo Lima, uma homenagem que ele fez quando meu pai faleceu, na revista Isto É, uma página dupla, tal. Tem uma foto dele ali embaixo, tal. E eu guardo isso aqui como uma relíquia, uma inspiração, que meu pai nunca se adaptou muito ao computador, embora tenha tentado fazer. Ele gostava do barulho da tecla, sabe? Eu até instalei um programinha no computador dele, no escritório dele, para fazer aquele barulho da tecla digitando. Olha que barato. Mas ele gostava da força, né, de bater na tecla, então não funcionou muito. Agora, Tiago, vamos entrar na seara de 94. 94, que é o livro que você está lançando. Aqui, você está com ele aí, né? O Brasil é Tetra. Já foi lançado, será lançado? Como é que é? O cara que quer comprar o livro já acha numa livraria?
Claro, esse livro aqui, obviamente, eu fiz já pensando nos 30 anos do Tetra, né? Uma data emblemática que foi completada agora em julho, né? E eu lancei esse livro exatamente um mês antes do título fazer aniversário, que foi justamente no dia. Opa! Tem problema, tem problema. Aqui. Esse aqui, ó, é o Biografia das Copas. Esse aqui foi o primeiro, ó. Muito legal, belíssima capa. Essa capa aqui é muito bonita, né? Essa aqui é da editora 11 Cultural, né? Então, eu lancei o livro de 94 no dia 17 de junho, exatamente o dia que a Copa começou há 30 anos, né? Então, o livro já está lançado, aqui na Martins Fontes, da Avenida Paulista, a pessoa pode encontrar, mas também, se der um Google aí, vai encontrar na Amazon, vai encontrar em todas as plataformas, né? E o interessante, já há alguns meses, né, do lançamento desse livro, é que essa é uma seleção, como você sabe, né, uma seleção muito criticada, mas eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é a seleção mais atacada de todas, né? Principalmente o processo de preparação, a derrota para a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo, era um formato diferente do que nós temos hoje, de pontos corridos, né? Eram grupos, né? E aquela seleção foi muito, mas muito criticada, né? Então, eu acho que esse livro, modéstia parte, né, modestamente, está servindo para que as pessoas façam uma releitura dessa seleção. Porque, obviamente, por mais que não tenha apresentado o futebol que agradasse os brasileiros, tem a frustração que a final foi 0-0 e disputada nos pênaltis, né, decidida nos pênaltis, né? Essa é uma seleção que abre as portas para a volta do Brasil no cenário das Copas do Mundo. O Brasil tem 2 eras de ouro na história das Copas, 58 a 70, né? E 94 a 2002. Depois dessa final de 94, o Brasil volta para a final de 98 e volta para a final de 2002, é pentacampeão, e até hoje a seleção não foi sequer igualada nos 5 títulos, né? E infelizmente em 2026 a gente vai empatar o período de fila da seleção brasileira, né? E é interessante isso porque o Brasil nunca ficou mais de 5 Copas seguidas sem vencer. De 30 a 58, apesar de serem 28 anos, nós não tivemos 2 Copas no meio, que foram as Copas de 42 e 46 por causa da guerra. Mas o Brasil ficou 5 Copas sem vencer, venceu a 6ª, que foi a de 58. De 70 para 94 foi a mesma coisa, né? Foram 5 Copas na fila e ganhou a 6ª. E agora o Brasil está indo para a 6ª Copa sem títulos. Aí é a grande pergunta, né? Será que o Brasil dessa vez sai da fila? A situação acho que é a mais difícil de todos os tempos que o Brasil vem vivendo, até pela falta, né, de novos craques, de jogadores que possam despertar o interesse. E houve, né? Você sabe muito bem, você nos anos 80 se lembra muito bem, por exemplo, da seleção de 82, que para mim é um dos auges da relação de torcida com a seleção brasileira, né? E é uma seleção que subverte um pouco essa cultura esportiva, que o vice-campeonato não interessa, o terceiro lugar não interessa, mas aquela é uma seleção que perdeu a Copa, mas está dentro do coração de todo mundo, né? Então, a gente tem hoje, infelizmente, um descasamento, né, entre a seleção e a torcida. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Tiago, em relação a 94, assim, eu também fiz uma reconciliação com a seleção de 94. Eu trabalhei já na cobertura da Copa de 94, não nos Estados Unidos, mas eu trabalhava no Diário Popular aqui, eu era editor, estava ajudando a fechar as edições já daquela Copa do jornal, e eu fui um crítico feroz daquela seleção. Trabalhei em quase toda a campanha das eliminatórias, cobri diversos daqueles jogos, tal, entrevistei muitas vezes os jogadores nos estádios, lá na Granja Comari. E essa seleção ela sempre foi meio tratada, entre as 5 campeãs mundiais do Brasil, como um patinho feio, né? A seleção menos brilhante, a seleção menos empolgante, a seleção que jogou futebol mais modorrento, mais chato. Depois de um tempo, né, já trabalhando, eu tive a oportunidade de conhecer melhor e desenvolver uma amizade com o Carlos Alberto Parreira, conversei com ele muitas vezes, com o Ricardo Rocha, trabalhei com o Ricardo Rocha, com o Miller, jogadores daquela Copa, a gente começa a entender um pouco mais o processo. É um exagero usar esse termo patinho feio para essa seleção, e hoje já essa seleção ela já está virando, junto ao torcedor, ela já está se transformando num cisne, né? Olha, quando a gente estava na pandemia, né? Você se lembra que o Sport TV e a Globo reprisaram, né, jogos da Copa. Comentei alguns deles, inclusive. Pois é, né?
Então, assim, é interessante porque muita gente nem viu aquela seleção jogar. Hoje já são, né, 30 anos que aquela seleção ganhou a Copa do Mundo, então nós temos já uma geração muito grande que não só não viu a seleção de 94, mas nem viu a de 2002, né, para você ter uma ideia. Né? Então eu acho assim, eu acho que há essa reconciliação, né, porque aquele título não foi injusto. Não tinha outra seleção naquela Copa que fosse melhor do que a seleção brasileira, né? Então eu acho que assim, é um título justo. O Parreira é um sujeito pragmático. Eu também conversei com o Parreira para escrever o livro. Aliás, eu conversei com 15 dos 22 jogadores daquela seleção, né? Então todos eles falam, né, que assim, foi uma seleção que se fechou, principalmente por causa das críticas, né? O peso de 24 anos sem título era muito grande, né? E o fracasso da Copa de 90 também azedou ainda mais. Você tinha o Dunga, né, que no quarto jogo do Brasil virou o capitão, porque o capitão era o Raí, você se lembra muito bem, a partir do jogo dos Estados Unidos. Aí o Parreira tira o Raí, que não vinha em boa fase, né? Infelizmente, o Raí, eu conversei com o Raí também, ele muito transparente, é um jogador muito transparente, uma pessoa que conta tudo, né? Ele vinha, né, de um ano brilhante que foi 1991, né, quando o São Paulo ganhou tudo, depois veio o título mundial de 92, em 93 ele já não estava no mundial, porque ele já tinha ido para a França, né? E aí ele falou: eu cheguei na Copa do Mundo numa descendente, né? Então todos eles falam que foi uma seleção que se fechou muito por causa das críticas, e foi uma seleção que, eu acho que isso é o mais importante, o Nuri, foi uma seleção que tinha, obviamente, jogadores que tinham disputado a Copa de 90 e até alguns remanescentes de 86, como o próprio Branco, né? E eles não repetiram em 94 os erros de 1990. Eles têm, o Zete conta muito isso, né? Que deu um outro depoimento brilhante para o livro. Ele diz o seguinte: olha, a gente sentou, chegando nos Estados Unidos, o que nós fizemos? Uma reunião com todo mundo para decidir, ó, a gente tem que falar de dinheiro. Se o Brasil ganhar a Copa, como é que vai ficar? Né? Aí houve uma divisão igual. Eles disseram o seguinte: olha, o Romário vai ganhar a mesma coisa que o roupeiro, que o cozinheiro, que todo mundo, né? Houve uma divisão igual dos valores que eles iriam ganhar. E aí o Zete até conta, nessa hora o Romário parou a reunião e falou assim: olha, tudo bem, eu não me importo que seja assim, só que se eu quiser comer um ovo às 3 horas da manhã, o cozinheiro vai ter que acordar para fazer o ovo para mim, né? Então, é uma seleção que se juntou, é uma seleção que se uniu em torno de um objetivo, que era conquistar a Copa do Mundo, tirar o Brasil da fila, né? Então, eu acho que assim, esse trabalho de bastidor que foi feito para que os erros não se repetissem, esse é um exemplo para que a gente tem que levar agora para a Copa de 2026. E mais ainda, você se lembra, quando o Brasil perdeu a Copa de 90, o Lazzaroni saiu. Aí teve um jogo, Brasil e País de Gales, que foi comandado, o Brasil foi comandado pelo Ernesto Paulo, lá em Cardiff, que o Brasil perdeu por 1-0. E aí vem o Falcão, né? O Falcão, eu entrevistei o Falcão também para o livro, o Falcão tem um peso muito grande no Tetra. Você vai falar, ué, mas como? Porque o Falcão fez uma renovação importantíssima naquela época, né? Copa América, chances, né? Pois é, dando chances para jogadores que nunca tinham vestido a camisa da seleção, mas que foram campeões do mundo. Eu cito aqui o Márcio Santos, o Mauro Silva, que era um tanque da seleção brasileira, o Cafu, né? Então eu acho que assim, nesse último momento aí da seleção dessa data FIFA, né, o Dorival começou a usar alguns jogadores atuais, né, do futebol brasileiro, esquecendo um pouco de só chamar os jogadores de fora. Então é preciso que haja uma renovação, é preciso que mais jogadores tenham espaço, porque a gente só vai conseguir um êxito lá em 26, né? E aí, repetindo a sua pergunta, eu acho que a seleção de 94 ainda é muito criticada, mas eu acho que há essa releitura dessa seleção do ponto de vista da importância que essa seleção teve naquela época. Então já está virando um cisne. O que eu me lembro da época é que havia um setor da imprensa esportiva, setor paulista, do qual nós fazemos parte, qual eu fazia parte e sigo fazendo parte, que era mais crítico àquela seleção. Houve um racha, né? Rio-São Paulo, um pouco mais de defesa do Rio. Como sempre, né? Que isso é tradicional em termos de seleção brasileira. A TV Globo abraçou aquela seleção, né?
Eu me lembro de um editorial do jornal o Globo, muito pesado em críticas à imprensa de São Paulo, e havia um racha que me parecia, não sei se você tem nas suas pesquisas e na sua visão isso, havia uma crítica muito pesada por parte dos colegas da TV Bandeirantes, né? Que isso foi o que mexeu mais com os jogadores daquela seleção naquela época. Uma equipe brilhante da Bandeirantes, comandada pelo Luciano do Vale, e a opinião é assim mesmo, tem crítica, mas era Juarez Soares, os ex-jogadores, né? Não lembro se o Mário Sérgio estava naquela, o Gerson, o Rivelino e tal. E criou-se um racha ali. A gente pode dizer que ali rachou um pouquinho a turma de 70 com a turma de 94, virou um atrito mesmo, e até colocando a turma de 82 no meio. Tem uma mágoa nessa parada toda? Olha, Nori, como eu te falei aqui, né? Cada um desses livros tem um capítulo dedicado à cobertura da Copa, né? E esse livro de 94, dentro desse capítulo, eu amplio um pouco essa discussão, né? E o título é até A Difícil Relação da Seleção de 94 com a Imprensa, né? E eu entrevistei o Otávio Muniz, né? O Tatá, querido Tatá Muniz, filho do grande Muniz, que marcou época na história do rádio, da Jovem Pan, e ele fala para mim justamente isso, né? Foram 3 as emissoras que cobriram aquela Copa, que transmitiram, que compraram os direitos de transmissão. A Globo, né, que fazia essa transmissão mais emocional, né? Eles também usaram muito a história da morte do Ayrton Senna, né, para cativar a seleção. Quando o Baggio perde o pênalti, eles soltam lá o tema da vitória. Você tem a própria Bandeirantes e o SBT, né? O SBT é uma transmissão um pouco mais neutra, com os comentários do Tele Santana, do Orlando Duarte, né? E o Luiz Alfredo era o narrador, o Carlos Alberto Torres, o Capita de 70, estava também nessa transmissão do SBT, mas a Bandeirantes tinha uma transmissão muito crítica, né? O Armando Nogueira, os jogadores que você citou, o Tostão, né? Bom lembrar, o Tostão volta ao mundo do futebol com esse convite do Luciano do Vale. Eu também falei com o Tostão para o livro, e ele falou: olha, eu estava exercendo a minha profissão, a medicina, né? E eu tirei férias para trabalhar na Copa do Mundo. Veja só, porque ele não imaginava que ele ia, entre aspas, largar a medicina para ficar com o jornalismo esportivo, né? E o Tatá Muniz conta que havia muita crítica, houve até um jogador que eles não revelam quem é, eu tenho algumas suspeitas, mas como eu não confirmei isso, acho que eu nem vou falar, que mandou uma carta para a direção da Bandeirantes reclamando das críticas, né? E aí, pesquisando alguns jornais, eu encontrei num jornal do Rio de Janeiro, né, um grupo de torcedores, veja só, apesar da torcida também ser crítica à seleção, a torcida tinha uma paixão pela seleção brasileira, né? E aí eles publicaram, né, num jornal do Rio de Janeiro, uma tira como se fosse um obituário, e o título era o seguinte, o texto dizia o seguinte, né? No próximo dia 17 de julho, o programa Apito Final da TV Bandeirantes será definitivamente enterrado com o tetracampeonato mundial que vai ser conquistado pela seleção brasileira, né? Então tem muito disso, a seleção sofreu muito com aquelas críticas e se fechou muito com aquelas críticas, né? Os próprios jogadores falavam, olha, na nossa concentração não entrava jornal, não entrava revista, é bom lembrar que não existia internet na época, né? Você tinha alguns já aparelhos celulares, mas aparelhos ainda muito rudimentares, né? Aqueles tijolões que no máximo você podia mandar uma mensagem de texto para alguém, né? Então não existia isso. Então eles se fecharam por causa disso. E o Tatá também conta, aí a gente já extrapola um pouco o campo do futebol, né? Que era um ano eleitoral, né? O ano em que o Fernando Henrique se elege pela primeira vez. E aí havia uma divisão também de alguns jornalistas que eram mais defensores do Lula na época, né, que já sabiam, se a seleção brasileira conquistasse a Copa do Mundo, podia haver uma forma de se apoiar ou de dar uma injeção de ânimo para que as pessoas votassem no governo da época, que era o Itamar Franco, mas o sucessor, entre aspas, apesar de não ser o mesmo partido, foi o Fernando Henrique, que lá atrás tinha sido ministro da Fazenda, e que colocou o Plano Real na rua, vamos dizer assim, né? Então tem uma mistura política muito grande, tem um componente de crítica que
que é muito grande, né? E era uma seleção muito atacada, muito criticada, e a Bandeirantes tinha uma certa liberdade maior, né? Talvez para que houvesse essas críticas. Se eles exageravam, a gente pode discutir, isso aqui é uma coisa subjetiva, né? A gente pode discutir, exageravam muito, né? Mas você, até na internet tem, né, algum dos programas, o Apito Final da Bandeirantes, que é um programa clássico, né? Que ia ao ar depois de cada dia, né? Você percebe, há um peso muito grande nas críticas, né? Você falou do Mário Sérgio, o Mário também estava, né? Enfim, foi um momento muito conturbado da relação da seleção com a imprensa da época, né? Como diz o meu querido amigo Chico Lang, né? Nas catacumbas do off, ele usa essa expressão. No off, aquelas coisas que não são contadas abertamente, que são informações de bastidores. Dá para a gente dizer que havia vamos dizer assim, uma ciumeira entre os jogadores? Porque isso é muito falado, inclusive hoje, que os jogadores que são campeões mundiais, eles temem que uma outra geração ganhe a Copa do Mundo, porque aí eles ficariam meio esquecidos, abandonados e tal. Isso acontecia, você percebeu na sua pesquisa, Thiago, isso em 94, um certo temor de 70, de 82, que não ganhou, mas tinha muito prestígio, muita fama, de que aquela seleção, jogando um futebol mais feio, entre aspas, fosse campeã? Existia isso? Eu acho que existia e até hoje existe, né? Eu trabalho lá na Jovem Pan com o Vampeta, né? Que é uma figura. Ele fala adorável. Isso direto, né? Ele fala isso direto. Eu torço para o Brasil nunca mais ser campeão do mundo. Aí eu já falei para ele: Vampeta, não fala isso, eu quero ver o Brasil campeão de novo, tal. Né? Não, mas aí tinha até uma música, né? Que eles pegavam uma música que eu não me lembro de quem era, que falava que o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Isso também já era também, porque o Messi foi campeão do mundo em 2022, né? Mas eu acho que existia, assim, essa ciumeira, mas é muito difícil saber se os próprios jogadores de 70, se o Gerson não queria que o Brasil fosse campeão. Eu acho difícil você... Difícil. No caso do Gerson, eu acho difícil, porque ele é um torcedor inveterado. Claro, né? Mas assim, o Rivelino também, né? Enfim, também, nunca torceram contra. Um pouco complicado a gente cravar, né? Eu não quero que o Brasil seja campeão do mundo, porque eu sou campeão em 70, né? Para não ter. Eu acho que não, eu acho que eles torciam para a seleção brasileira, né? E é interessante também, você falou da relação com a seleção. O Flávio Prado me conta uma história, que eu também trabalho com o Flávio, devo muito ao Flávio, amizade com ele, né? E ele diz o seguinte, né? Você fala dessa história da imprensa de São Paulo, tal. Segundo o Flávio, né? Aquela Copa de 94 foi a primeira Copa, vamos dizer assim, em que os jogadores começaram a ficar um pouco mais, nas próprias palavras do Flávio, mais marrentos, né? Mais arredios à seleção, até por causa dessas críticas que a seleção recebia, né? E aí ele falava, o Dunga era meu amigo quando jogou no Corinthians aqui nos anos 80, né? Aí foi depois para fora, foi jogar no exterior, aí quando vinha aqui jogar com a seleção brasileira, ele não dava entrevista, né? Então você tinha também uma raiva, entre aspas, da imprensa, né? Não posso falar pela imprensa do Rio de Janeiro, né? Que eu não conheço a fundo, né? Mas a imprensa aqui de São Paulo ficava um pouco irritada com os jogadores fechados da seleção, quando a seleção veio, por exemplo, em 93, jogar aqui nas eliminatórias contra o Equador no Morumbi e tal, né? E aí, assim, os próprios jornalistas tinham dificuldade de chegar perto da seleção brasileira. É o que acontece hoje, né? Hoje você tem a coletiva toda programada, aquela coisa toda, né? Você não consegue mais entrevistar o jogador na beira do gramado. Isso em jogos da FIFA nunca mais foi permitido, né? Mas então você tem essa relação difícil. Agora, se os jogadores de 70 tinham ciúmes, né? Mas o que eu sei é o seguinte: eu lembro isso da época da Copa, né? Mas como um jogador, com todo respeito a ele, né? Como um jogador como o Zinho pode ser campeão do mundo e o Zico não ter sido, né? Mas cada Copa é uma história, cada Copa é um fator, né? Enfim, a seleção de 82 não teve sorte, pegou uma Itália que jogou tudo naquele fatídico 5 de julho, né?
É difícil comparar, né, momentos diferentes do futebol, né? Dizer que a seleção de 82 era melhor do que a de 94 é muito difícil, isso é muito subjetivo, né? Mas nunca jogaram com os mesmos adversários, né? Não tem como. Exatamente, né? Até a própria seleção de 70, quando eu lancei o livro de 70, mas e a seleção de 82? Não era melhor do que a de 70? Eu falei, como você vai comparar duas seleções, uma que tinha o Pelé e foi campeã do mundo, com uma que não tinha o Pelé e infelizmente perdeu, né? Enfim. Eu lembro que o Ricardo Rocha me contou uma vez que no voo para os Estados Unidos rodaram alguns jogos de 70, a final de 70, e o Ricardo, gozador, como ele sempre é, ele encostou no Zagallo e falava assim, pô, Zagallo, isso era uma moleza, todo mundo andando em campo, ninguém marcava ninguém e tal, na base da gozação, né? Porque são gerações e épocas diferentes, né? Os caras jogavam dentro, e aquela seleção, inclusive fisicamente, foi muito acima das concorrentes. E essa questão que você coloca da mudança, eu tenho uma observação sobre isso, Thiago. Eu cobri muitos jogos dessas eliminatórias. E o Dunga, especificamente, eu tive a oportunidade de falar isso para o Dunga. O Dunga já técnico da seleção. O Dunga era o cara da resenha. Ele adorava conversar com todo mundo. Quem já foi à Granja Comari sabe disso, mas quem não foi, a gente desenha aqui, né, tenta desenhar nas imagens. Havia uma escadaria que levava à concentração, que saía dos campos até a concentração. Muitas vezes a gente subia ali e ficava tomando café com os jogadores. Tá? Isso não acontece mais. O que eu acho que mudou dessa geração de 94, na minha leitura, talvez seja a primeira geração com alguns jogadores que tenham ido para a Europa e começaram a ganhar muito, mas muito dinheiro. Salários, inclusive no Brasil, nessa época da Copa de 94, havia clubes grandes aqui do Brasil, como o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, estavam em uma fase muito boa, que pagavam salários, isso eu ouvi de jogadores, às vezes maiores do que os da Europa. Era uma época de muito dinheiro circulando. E talvez isso tenha mexido um pouco a cabeça desses jogadores em relação ao relato que o Flávio faz. Voltando especificamente a essa tensão que existia entre os jogadores de 94 e a imprensa. Algum dos seus entrevistados apontou o dedo especificamente para alguma situação, alguma crítica específica, alguma coisa que tenha enfurecido os jogadores e feito com que eles tivessem buscado até uma resposta com a conquista da Copa do Mundo, Thiago? Olha, o próprio Tafarel, né, me conta o seguinte, que naquele fatídico jogo contra a Bolívia, né, que é o jogo lá de La Paz, que o Brasil perde por 2-0, que é a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias, né? O Tafarel diz o seguinte, que as críticas muitas vezes eram cabíveis, né? Só que as críticas muitas vezes eram injustas, né? E ele fala com muita mágoa, né? Porque o Tafarel tem um dos gols da Bolívia, que é o primeiro, né? Que ele toma por debaixo da perna, ele mesmo fala, eu errei naquele lance, né? Só que naquele jogo eu defendi um pênalti, né? Só que as pessoas, ele tinha uma mágoa que era a seguinte, que a imprensa só falava nos erros, né? Só destacava os erros, né? E tanto é que aqui na Gazeta Esportiva, deixa eu até achar aqui a capa, que eu fiz questão de colocar, ó, não sei se você vai conseguir ver, ó, a capa da Gazeta Esportiva no dia seguinte à derrota do Brasil, né? Que foi a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias. Né? Isso, exatamente, ó, no fundo do poço, né? Então, assim, era uma adjetivação muito grande, né? Muito grande. E aí eu cito essa mágoa que o Tafarel tem, né, muitas vezes da imprensa, que eram críticas injustas, né, críticas que às vezes extrapolavam a forma como a seleção jogava e atacava especificamente as pessoas, né? O próprio Parreira foi muito atacado, né? E aí tem uma informação de bastidor, eu acho que você como repórter na época também sabe, né? O Parreira pensou pelo menos em 2 vezes em desistir da seleção, né? No meio das eliminatórias, o Brasil disputou um amistoso contra o México em Maceió, um jogo que terminou empatado por 1-1, né? E é claro que a torcida reclamou, a imprensa atacou. E naquele dia, os jogadores começaram a perceber uma movimentação diferente, né? Que o Parreira queria ir embora. O Parreira queria pedir as contas da CBF, né? E aí houve uma reunião entre alguns jogadores e o Parreira e falaram, professor, nós estamos com você,
a gente vai até o fim, mesmo que perca a Copa do Mundo, né? Então, o que eles achavam é que as críticas eram injustas, muitas vezes, e direcionadas à pessoa, né? Ao pessoal deles, né? E uma outra vez que o Parreira ensaiou a abandonar a seleção, até eu acho que aí foi uma coisa meio, talvez um blefe dele, mas quando o Brasil se classifica para a Copa, quando vem o Romário, né? Quando o Romário faz os 2 gols contra o Uruguai no Maracanã, e aí o Parreira perguntado para a imprensa, olha, eu não garanto que eu vou estar na seleção nos Estados Unidos. Aí foi até, vamos dizer assim, um charme dele, né, para valorizar um pouco o passe dele, né? Mas eu acho que muitos deles falaram isso, né, que as críticas eram muitas vezes pessoais do que em relação ao grupo. E isso chateou muito eles, né? Eu lembro em 93, quando o Brasil perdeu a Copa América, né, foi eliminada nos pênaltis para a Argentina, lá em Guayaquil, no Equador, e o Marco Antônio Boiadeiro, que perdeu o pênalti decisivo, também foi execrado pela imprensa. Eu lembro o próprio Avalone no Mesa Redonda falando assim, como coloca um jogador como o Marco Antônio Boiadeiro para bater um pênalti decisivo e tudo mais. Mas, enfim, isso daí faz parte da história, né? Você falou do Romário, né, da famosa chegada do Romário para o jogo da classificação, né, e tudo mais, dos problemas que o Romário teve com o Parreira e com o Zagallo, né? Isso na sua pesquisa, na conversa, isso é uma coisa que hoje, depois de 30 anos, isso é uma coisa superada, resolvida. Qual foi a chave para a volta do Romário para a seleção? Foi algo assim foi na base do desespero mesmo, para classificar para 94? Porque Olha, o Zagallo e o Parreira não queriam, e eles tiveram meio que engolir, para usar um termo bem do zagalês, né? Tiveram que engolir o Romário? Eu acho que eles tiveram que engolir o Romário, porque é o seguinte, Nori, eu não sei se vocês se lembram, né? Em 92, o último amistoso do ano foi contra a Alemanha, lá em Porto Alegre, né? No Beira-Rio. E o Romário foi chamado, né? O Romário, depois de 1990, que ele praticamente não joga a Copa de 90, porque ele estava se recuperando daquela fratura, né, que ele teve ainda lá na Holanda, né? O Romário vai sendo deixado de lado. Tem até a história da Copa América de 91, que o Collor critica o Romário, que o Romário pediu férias, né, porque estava cansado e tal, né? E aí, no fim de 92, a dupla Parreira e Zagallo chama o Romário, né? Aí o Romário sai da Espanha, vem até o Beira-Rio e fica no banco de reservas, né? Bom, você sabe, o Romário não tem papas na língua, é um jogador marrento, né? E ele solta os cachorros naquele dia, né? Como que eles me fazem vir para cá e não jogar e tudo mais. E aí, a dupla já não ia muito com a cara do Romário, né? Com a figura do Romário, né? Então parou de chamar o Romário, né? O Romário nunca mais foi convocado até o jogo contra o Uruguai. Só que o Romário, não precisa dizer, estava numa fase exuberante no Barcelona, né? Artilheiro do Campeonato Espanhol. E a campanha das eliminatórias foi uma campanha muito complicada, né? O Brasil podia até empatar com o Uruguai para garantir, né, a vaga, mas precisava mesmo é ganhar, né? E foi num momento em que o Parreira ficou um pouco preocupado, porque o Miller se machucou, outros atacantes também não estavam disponíveis. Você se lembra também, o Careca já tinha saído no meio das eliminatórias, não voltou mais para a seleção brasileira, porque estava muito abaixo do que ele podia produzir, né? E aí eles tiveram que engoliu o Romário, né? A imprensa sempre criticando, né? Por que não chama o Romário? Tem que chamar o Romário. E aí eu acho que os dois sentaram para conversar e falaram: olha, não vai ter jeito, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? É o Pelé da época que estava fora da seleção, não tinha outra alternativa, né? Então foi mais a história é mais ou menos essa, né? E aí o Romário vem, acaba com o jogo, faz os 2 gols, né? E é claro, e carimba o passaporte não só da seleção para a Copa, mas também o passaporte dele para a Copa do Mundo, né? E assim, o Romário sempre foi muito polêmico, né? Tanto é que em 98 tem a história do corte dele, né? E eu já estou praticamente terminando o livro de 2002. Também tem uma discussão na imprensa por que o Romário não foi convocado pelo Filipão, né? E é muito curioso isso, né? Enfim, mas o Romário, o Zagallo principalmente, teve que engolir ele, né? Aí você se lembra depois aquela história naquela um bar ou uma boate que o Romário tinha, aqueles desenhos
do banheiro. Do Zagallo no banheiro, né? Ele gosta também de uma confusão, né? Mas e como ele foi recebido? O livro traz. Havia muita discussão na época, eu me lembro, em relação a privilégios, né? De que o Romário, com o temperamento dele, o Romário é um cara que nunca escondeu isso de ninguém, gente. Já entrevistei o Romário algumas vezes, e um cara extremamente sincero. Fala que gostava de noite mesmo, mas nunca bebeu, isso é um fato. Gostava de curtir a noite, mas não bebia. E é um cara que resolvia dentro de campo. Isso é um fato indiscutível. Sempre se garantiu dentro de campo. E havia uma história, que eu não sei se é verdadeira, de que teriam colocado o Romário junto com o Dunga no quarto da concentração, para o Dunga dar uma segurada, uma controlada no Romário. E outra história de bastidores, que nunca foi confirmada, conversei com vários amigos que estiveram lá, de que havia uma proteção do grupo nas folgas, né? Para que o Romário pudesse sair tranquilo nas folgas e voltar depois para a concentração e nada vazasse. Isso realmente aconteceu, Thiago? Essa segunda parte eu realmente acredito, né? Porque tinha uma discussão também, e aí a imprensa pegava muito no pé, que o Romário não treinava, né? Ou treinava muito pouco, né? E a comissão técnica também amenizava um pouco isso, né? Muitas vezes os treinos nos Estados Unidos eram fechados, né? A imprensa não acompanhava muito, tanto é que a concentração lá de Los Gatos era uma concentração um pouco mais distante, não só da torcida, mas também da imprensa, não era todo mundo que conseguia chegar, né? Então, assim, o Romário foi, obviamente, pelos jogadores, ele foi muito bem recebido, é claro, né? Porque os jogadores depositaram no Romário uma chance de ir para a Copa, né? Mas é interessante, revendo os jornais da época, o Romário tinha algumas regalias, sim, né, em relação a não treinar, ou treinava pouco, ou ele gostava de estar com a bola no pé, né? Ele não gostava muito de fazer os treinos físicos e tudo mais, né? Mas claro que também, por ser uma Copa do Mundo, era um momento em que eles tinham que se dedicar ao máximo se quisessem ser campeões do mundo, né? Então acho que tem isso também, né? O Romário, para o livro, eu tentei, obviamente, falar com ele, ele não quis dar entrevista, como jornalista a gente tem que procurar, mas ele não quis dar entrevista, mas nem por isso eu uso muito entrevistas de arquivo, enfim, né? Como é algo para você trazer, para você recuperar histórias que ficaram perdidas no tempo, né? Mas o Romário foi muito bem recebido e, assim, regalias, né? Como eu falei para você, a premiação foi igual para todo mundo, né? Ele tinha algumas regalias porque ele era a estrela, né? Mas eu acho que... Isso acontece em qualquer relação de trabalho, né? Em qualquer relação de trabalho. Mas eu acho que ele não teve tanta regalia assim, né? Porque ele também se focou, se fechou para ganhar a Copa do Mundo. E ele simplesmente... É difícil, né? Muita gente me pergunta, você acha que assim como o Garrincha em 62, o Maradona em 86, o Romário ganhou a Copa de 94 sozinho? Eu respondo assim, ele ganhou, mas não tão como o Maradona e não tão como o Garrincha, né? Porque houve uma divisão maior, vamos dizer assim, mas ele garantiu, dos 11 gols da seleção, ele faz 5, né? Ou seja, não é pouca coisa, né? E ficou famosa a musiquinha do Treinar Pra Quê, né? Se eu já sei o que fazer, né? Que verdade. Na época foi um grande sucesso, né? Em relação a essa abordagem que o Romário tem em relação aos treinamentos e ao futebol. Um gênio do futebol. Sem dúvida. Uma dúvida que eu tenho até hoje, já perguntei para ele, com quem trabalhei, o Miller. O que o Miller falou para o Parreira final? Foi depois do jogo dos Estados Unidos, não é? Que viraliza aquela imagem. Que ele chega no Parreira, parece que ele está dando uma bronca no Parreira. Eu perguntava quando eu trabalhei, Miller, o que você falou? Ele não, desconversado. Não falei nada. Alguém descobriu, afinal, o que ele falou para o Parreira, Thiago? Olha, foi a mesma coisa, a mesma impressão que eu tive, né? Foi depois do jogo contra os Estados Unidos, que foi um jogo que virou um sufoco, né? E é interessante que eu perguntei para os jogadores que eu entrevistei, qual foi o jogo mais complicado ou mais difícil? Eu crente que todo mundo ia falar o jogo contra a Holanda, né? E eles se dividem, né? Eles dizem, olha, o jogo contra a Holanda estava 2-0 para o Brasil, a Holanda empatou, mas aí veio o branco, o gol salvador do branco. Mas contra os Estados Unidos foi um jogo que era teoricamente fácil, mas que se complicou por causa da cotovelada do Leonardo, né? Então, assim, eu não sei se você se lembra que o Fantástico fez até a leitura labial do Miller, né? O que eu li nos jornais da época é que ele falava, olha, se ficar assim, nós não vamos ganhar nada. Se ficar assim, não dá. Se ficar desse jeito, não dá. Aí
Aí você vendo a imagem, que é uma imagem que é captada por uma câmera exclusiva da Globo, né? Ele tá lá falando com o Parreira gesticula, aí de repente passa alguém do lado, o Miller larga o Parreira e vai abraçar o companheiro, né? Ele realmente estava reclamando de alguma coisa, né? De alguma coisa da montagem da seleção, porque o que a gente vê nos jornais também, os jogadores meio que abertamente criticavam a falta de ataque da seleção, ou seja, o espaço para a seleção atacar mais. Né? Isso daí era uma preocupação aberta. Até o Romário falava, né? Publicamente dando entrevistas. Olha, do jeito que está, vai ser muito difícil, porque a gente não consegue, é um esquema amarrado, aquela coisa toda, né? Um esquema muito preso, né? Mas tem a ver com isso, né? Mas é engraçado. O jeito que o Miller gesticula, né? E o Miller não quis falar, enfim, né? Não fala nada sobre isso aí. Não fala. O jeito que ele gesticula, né? É uma coisa que chama muita atenção. Parece uma insubordinação ao chefe, né? Mas tem alguma revolta, algum incômodo, né? O próprio Zinho fala que, assim, o Zinho é um dos jogadores mais criticados daquela seleção, né? Que ele no Palmeiras era uma coisa e na seleção é outra, né? O próprio esquema do Parreira sacrificava muito o Zinho, né? Mas se você rever os jogos, né? O jogo contra a Suécia na semifinal, o Zinho já vai muito melhor, né? Ou seja, né, como qualquer outra seleção brasileira, a seleção vai se ajustando durante a Copa do Mundo, né? E aquilo em 94 também acontece, com a saída do Raí, com a entrada do Mazinho, né, com a própria entrada do Branco, né, que aí é mais ou menos um acaso, né, porque o titular era o Leonardo, né, o Branco ainda estava se recuperando das dores nas costas e tudo mais, né, mas é difícil saber o que eles realmente conversaram lá, e eu acho que essa é uma história que não vai ser contada 100%, viu, Nori? Tem muito disso também, né? Viram daqueles mitos, né, uma daquelas lendas que fazem parte também de forma saborosa do futebol. Outro aspecto importante que envolveu a conquista do Tetra foi o famoso voo da Muamba, né? A Muamba do Tetra. Você citou o Branco, que é um cara espetacular, uma pessoa extremamente gentil, educada, agradável. E quando eu trabalhava no Sport TV, a gente fez uma entrevista no programa do Milton Leite, né? Do Grande Círculo, com o Branco. E eu perguntei para ele, né? E o Branco, de forma muito humorada, muito inteligente, fala assim: olha, em 94 eu trouxe a Copa e a cozinha. Ele brinca, foi daquela história, tudo assim. Isso é algo que depois de tanto tempo, os jogadores se incomodam de se falar sobre alguma coisa que passou, morreu com o tempo, Thiago? Olha, eu até vou destacar aqui, não sei se dá para ver por causa da luz, né? Mas está aqui, bom, tá muito claro. O capítulo final aqui traz todo o relato do que aconteceu, né? Eu acho o seguinte, aquilo foi uma polêmica muito grande, e eu ainda como torcedor, eu tinha 18 anos na época, né? Não era jornalista ainda, mas eu já tinha um olhar um pouco mais atento, né? Aquilo foi uma celeuma da época, né? A Muamba do Tetra, eu me lembro os veículos de comunicação fazendo enquetes na rua. Ah, você acha que os jogadores merecem receber esse presente, não pagar os impostos e tudo mais? No fim, todo mundo teve que pagar, é bom lembrar, né? Todo mundo teve que pagar, mas aquilo eu acho que foi muito culpa do presidente da CBF, o senhor Ricardo Teixeira, né? Sim. Que também trouxe uma choperia, né? Trouxe um bar. Isso, ele trouxe um bar para ele tinha um bar, né, no Rio de Janeiro, não sei nem se ainda existe o tal do El Turf, chamava. Isso, El Turf, é. E ele trouxe também, trouxeram cela de cavalo. É engraçado que tem uma foto, acho que na Folha de São Paulo, do Parreira escrevendo nas caixas o nome dele, né, para que diferenciasse o que é de quem, né, que produto é de quem. E é interessante você ver a lista, né? Eles trouxeram aparelhos de fax, impressora, televisão 29 polegadas, né? E na época era maior que tinha, né? Na época era maior que tinha, né? Eu acho que assim, hoje ninguém mais sabe, ninguém se lembra mais disso, né? Enfim, essa foi uma história que acabou sendo esquecida no tempo, mas é uma história que precisa ser contada, né? A gente, por mais que eu goste da seleção, da história da seleção, a gente tem que ser imparcial em relação a isso, tem que contar. Foi um fato da época, né? Houve até aí, abertamente, o Romário xinga o chefe da Receita Federal, né? Alguns jogadores queriam que ninguém pagasse os impostos, outros não, outros, porque o que eles acham, e olhando algumas declarações da época,
que queriam tirar o brilho do título da seleção com essa discussão, né? Mas assim, eu acho que foi uma coisa que passou, né? Ficou esquecido, todo mundo pagou o que devia, né? E aí, assim, o Ricardo Teixeira teve processos ainda até os anos 2000 quanto a isso, né? Mas é algo que entrou para a história como a muamba do Tetra, enfim, obviamente que foi algo irregular que tentaram, porque a seleção saiu dos Estados Unidos, veio para Recife, né? Aí depois foi para Brasília, né? Brasília. Isso. Aí teve a cerimônia lá com o presidente da época, né? O Itamar Franco. E aí no Rio de Janeiro que veio essa história, né? No Rio de Janeiro que eles desembarcaram efetivamente, né? E aí foi, não vamos pagar, e foi uma confusão na época, né? Em termos de futebol, hoje, depois de tanto tempo, o que você acha o que seu livro traz de definição, o que essa seleção, além da conquista espetacular, maravilhosa, de tirar um peso de 24 anos sem conquista de Copa do Mundo no Brasil, o que dá para falar num legado dessa seleção de 94? Eu acho que o legado, obviamente, é a forma como a seleção voltou para o cenário do futebol, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, do ponto de vista do jogo, né? Do ponto de vista do jogo é interessante. O Raí me fala uma coisa curiosa, né? Todo mundo fala que essa era uma seleção que jogava pelo resultado, né? E um dos grandes exemplos foi o jogo contra a Suécia, ainda na primeira fase, aquele jogo em Detroit, em que a seleção empatou por 1-1, né? E aí, de novo, foi um revival das críticas que a seleção recebeu nas eliminatórias, recebeu depois daquele jogo, né? Eu acho que assim, o Parreira teve um excesso de cautela em alguns momentos, como nesse jogo, né? Eu acho que o Parreira podia, por exemplo, ter colocado em campo o próprio Ronaldo, né, que tinha 17 anos, né, nesse jogo, o próprio Viola, que entrou na final, podia ter entrado nesse jogo, né, porque o Parreira limitava 2 atacantes, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista do jogo, é uma seleção que jogou daquela maneira, e o Raí conta, né? Que o começo dos anos 90, aí você talvez possa dizer mais do que eu, porque você entende mais de tática, eu não gosto muito de ficar falando de tática, né? O próprio Raí fala o seguinte: aquele era um futebol pragmático, que começou a ser muito praticado na Europa naqueles anos 90, né? O futebol europeu sempre foi mais pragmático, né? Mas naquele começo de anos 90, né? Foi uma fórmula muito usada. A gente faz um e retranca, né? Faz 2 e não toma nenhum, né? Tanto é que das 5 seleções brasileiras, a seleção de 94 é que menos tomou gols, né? Tomou só 3. Né, um contra a Suécia e os 2 contra a Holanda, né? Então o Raí fala muito isso, né? Então, assim, eu acho que esse é um legado que não foi levado muito para frente do ponto de vista tático e tal. E a seleção de 2002, eu revi recentemente os 7 jogos do Brasil, já foi uma seleção com 3 atacantes, né? Já foi uma seleção muito mais, apesar lá do 3-5-2, que muita gente contestava, né? Os 3 zagueiros, né? Que se falava na época, né? Que eles falavam na época, né? Já foi uma seleção muito mais irreverente, mais solta, com o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo. O Rivaldo joga um absurdo naquela Copa de 2002, né? Então, acho que assim, a própria seleção de 98 já foi mais solta, né? Já foi mais solta, né? E aí eu acho que foi uma seleção montada para ganhar aquela Copa, né? E não necessariamente se repetiu depois. Eu não sei se você concorda, eu acho interessante até ouvir você sobre isso. Não sei se as seleções mais atuais replicam aquilo, né? Mas foi uma seleção meio que única, né? Das 5 seleções brasileiras campeãs do mundo, né? Em 94 ainda tem algum reflexo de 90, né? Que foi uma Copa muito, muito ruim, uma Copa feia, né? Uma Copa de poucos gols, uma Copa marcada pelo jogo de defesa mesmo. Tá? 94 começa a acontecer uma transição. Na 98, se for comparar, já é uma Copa muito mais solta, muito mais leve. E 94 tem a questão dos horários dos jogos também, né? Uma coisa absurda. Jogar ao meio-dia, um calor absurdo nos Estados Unidos, no altíssimo verão. Eu acho que tem a ver muito com isso. A gente pode dizer, Thiago, para a gente encaminhar ao final desse ótimo bate-papo aqui, que quando você fala de que os jogadores tiveram cuidado de não repetir os erros de 90, houve algum tipo de pacto entre eles nessa reunião? Que você falou? Que pacto foi esse?
Houve, e assim, é interessante que, eu não sei se você sabe, mas os jogadores que tinham disputado a Copa de 90, ou até 86, né? O Miller estava em 86, o Branco em 86, o Dung em 90, o Ricardo Rocha em 90, esses jogadores eram chamados de dinos, né? Eram os dinossauros da seleção brasileira, os mais jovens tratavam eles assim, né? Então houve uma conversa, olha, eles se conversavam muito, né? Eles se reuniam e ficavam horas conversando, né? Por isso que é um grupo muito fechado. Eles saíam um pouco, né? Eles iam um pouco para compras, tanto é que a concentração em Los Gatos, né? Uma concentração mais distante, não dava para ir muito em shopping, não tinha uma super cidade como Nova York no meio lá, entendeu? Então eles se fechavam muito, né? Então eles se conversavam muito. Então eles queriam saber, eles perguntavam muito para os jogadores mais experientes quais foram os erros de 1990 que a gente não pode repetir. Primeiro, a questão da divisão do prêmio, né? Você se lembra a célebre foto oficial da Copa de 90, que os jogadores estão com a mão no peito, tapando o símbolo da Pepsi, né? Da Pepsi. Da empresa de refrigerante, porque aquela foi uma cota de patrocínio fechada em cima da hora e os jogadores não receberam nada, então eles ficaram irritados, né? Então eles tamparam o símbolo da empresa, né? Outra coisa, a não presença de famílias na concentração da seleção brasileira, o que em 90 acontecia, né? Então, em 94, eles não podiam levar as esposas para o hotel da seleção, para a concentração da seleção, né? Tanto é que a gente tem relatos pelos jornais que muitas delas nem foram para os Estados Unidos, né? Tanto é que a mulher do Bebeto estava grávida, né? E não foi. A mulher do Leonardo grávida também não foi, né? Tem uma história muito interessante do Tafarel, né? Que a primeira vez que ele pode passar a noite com a esposa dele foi depois do título, né? Só que aí ela estava num outro hotel, e aí ele foi com a esposa, a filha também estava junto, né? Aí o Tafarel volta para a concentração da seleção brasileira, né? Para pegar as coisas e ir embora, né? Só que ele esquece o dinheiro da premiação, o passaporte e a medalha do título no táxi, né? E aí o taxista vai embora, e aí ele fica desesperado, porque não tinha Uber, não tinha Waze na época, não tinha nada, né? Você não tinha o nome do taxista, só que o taxista era um taxista mexicano, e aí o taxista viu que o Tafarel esqueceu tudo lá, e ele voltou para a concentração da seleção e devolveu tudo, né? Então tinha isso que era curioso, as mulheres não podiam ficar no hotel. Então, alguns erros que foram cometidos, né? Agora, o diálogo deles com o Parreira e com o Zagallo, eu acho que esse é um outro mérito da dupla, né? A gente critica muito às vezes a dupla, né? São teimosos e tudo mais, né? Mas eu acho que eles ouviam muito os jogadores, eles davam muito espaço para os jogadores falarem, né? E todos participavam, né? Até o roupeiro participava, o roupeiro podia trazer a experiência dele de outras Copas. Olha, eu acho que aconteceu isso daí não pode ser repetido. Então foi uma seleção que fez um pacto, né? Um pacto para tentar ganhar uma Copa do Mundo e tirar o Brasil de uma fila incômoda de 24 anos, né? Então foi um grupo assim, as 5 seleções brasileiras campeãs, não há nenhum relato praticamente de estrelismo, né? Coisas que a gente vê em outras Copas do Mundo, como a Copa de 2006, né? Não sei se você estava lá na Alemanha, a história de Vegas, que era uma concentração bagunçada, né? Isso, né? Então, assim, as 5 Copas que o Brasil ganhou, e aí é um exemplo para a próxima, né? O grupo se fecha e não há estrelismo praticamente. Você tem o Romário mais estrela do que o outro, tal, mas assim, eles se fecham, eles se unem em favor da conquista. E essa história de não repetir os erros do passado, isso é muito importante, né? Para a gente fechar, Thiago, o de 2002, o do Penta, já está pronto ou não? Olha, está quase pronto, né? Eu ainda estou tentando falar com alguns jogadores, mas o texto base já tá praticamente pronto, né? Também é uma Copa que é muito importante porque é a Copa do 5º título do Brasil, né? Uma Copa, como a gente falou, é uma Copa muito mais ao estilo do futebol brasileiro, apesar de também críticas, né? A seleção de 2002 era muito criticada, e o mais interessante é o seguinte, entre 98 e 2002, você se lembra, aquelas eliminatórias foram uma confusão, com 3, 4 técnicos diferentes, né? O Brasil, em 2001, perde para Honduras na Copa América, né?
A derrota do Brasil para Honduras na Copa América é mais ou menos a derrota do Brasil para a Bolívia em 94. O que a imprensa critica é uma coisa absurda, né? E o Brasil de 2002 foi bem no momento que precisava ir, né? Na Copa do Mundo, né? E o Brasil ganha 7 jogos. Até hoje ninguém igualou essa marca. Só o Brasil de 70, que ganhou 6 jogos, e o Brasil de 2002, que ganhou 7. Você tem lá o Uruguai de 30 e a Itália de 38, que ganharam também com 100% de aproveitamento. Mas a partir de 74, quando a Copa do Mundo passou a ter 7 jogos para você ser campeão, né? Só a seleção de 2002 vence os 7 jogos, né? Então, assim, é uma seleção que, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, é uma seleção muito mais reverenciada pelo exterior, pela imprensa internacional, do que pelos próprios torcedores aqui do Brasil. Infelizmente, é uma seleção que, não sei se é uma seleção que vai sendo esquecida com o tempo, porque a pessoa prefere falar mais do 7-1, né? Mas é uma seleção que precisa também ser reverenciada. É uma seleção que se fechou, tem a história da família escolar, a família do Filipão e tudo mais, né? E também foram jogadores que se uniram em favor de uma tentativa de ganhar uma Copa do Mundo, e eles ganharam a Copa do Mundo com muito brilho, como sempre. E esse livro, eu não sei ainda quando vai ser lançado, vai ser em 2025, claro, não sei se no meio do ano, talvez mais no fim do ano, mas eu já vou deixar ele pronto até o fim desse ano para quando a editora quiser lançar. Maravilha. Mostra pra gente a capa de 1994, por favor, 94. Thiago. 1994, o Brasil é tetra, a conquista que recolocou a seleção no topo do futebol, já disponível nas livrarias e nas livrarias virtuais também, se você quiser comprar, tá bom? Maravilha. Eu tenho aqui o de 70, o Brasil é tri, para mostrar, mas tem o de 58, 62, você tem fácil aí para a gente mostrar também ou não? Esse aqui é o de 62, ó. Esse aqui o seu pai é citado, né? Aliás, o seu pai é citado no de 70 também, né? Com as narrações da TV Cultura, e aqui o livro de 1958, a conquista que colocou o país no mapa, né? E é realmente isso, né? Porque o Brasil, os europeus nem sabiam onde que era o Brasil, se tinha a ver alguma coisa com a Argentina, né? Agora, Buenos Aires, a capital. Com certeza. Deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte, uma dúvida que eu sempre tive, não tive a oportunidade de conversar com seu pai, aquelas narrações posteriores dele e do Orlando Duarte, ele já te contou alguma coisa? Ele tinha te contado quando que eles fizeram isso? Porque quando a cor vem para o Brasil, as emissoras receberam as cópias coloridas dos jogos, né? Tanto é que a Bandeirantes faz uma narração com o José Paulo de Andrade, né? E com o Galvão Bueno, em 1981, quando a Globo, a Bandeirantes ainda tinha o Galvão, né? Que aí depois ele saiu para a Globo. Eu tenho até comigo esses tapes aqui. O Galvão dá voz ao Brasil, Inglaterra, o Brasil e Peru, né? Ou seja, são narrações posteriores, né? Mas eu não sei se ele já te contou como é que eles fizeram essas narrações posteriores para a TV Cultura. Eu sempre tive muita curiosidade disso. Assim, alguma coisa eu lembro das conversas, né? Quando isso foi feito, eu era realmente muito pequeno, sou de 67, mas o que eu sei é que é alguma coisa que foi pedido através da rede de emissoras educativas na época. Sim. Porque, não, como eu falei no começo do nosso papo, não existia a narração completa dos jogos que foram narrados ao vivo. De alguns deles, não sei se todos. Por quê? Por causa de queda de sinal na época, ainda era uma coisa meio rudimentar, né? A primeira transmissão por satélite, ao vivo e tal, até 66 não era dessa forma, 70 já. E havia muita queda de sinal, de qualidade de sinal. Às vezes chegava a imagem, não chegava o áudio. E caía o sinal e tinha narração. Então eles resolveram, para efeito de memória, que todos os jogos seriam narrados de novo com a imagem completa, através dos tapes colorido. E foi feito pelo meu pai, pelo senhor Luiz Noriega e pelo Orlando Duarte dessa forma. O que eu sei da história é essa, narrada aqui na TV Cultura, nos estúdios da TV Cultura, aqui não sei se ali é Barra Funda, Lapa, o que era. Sênio Esbriga ali, frequentei muito quando era pequeno, um lugar muito, muito, muito bacana, muito bonito. E chama a atenção até hoje, não sei se pelo impacto de ser da explosão de cores na tela, né? Como as cores da Copa de 70 são muito bonitas. Talvez pela exposição, o ângulo da luz solar ali, não sei se foi alguma coisa do México, mas as imagens são realmente espetaculares. Nori, se você me permite, eu até hoje, como pesquisador, né, colecionador de áudios, né, eu vivo buscando
essas narrações originais da TV na Copa de 70, né? E eu recentemente no Facebook, quem me seguir lá vai ver, eu peguei os 6 jogos do Brasil de 70 e uni as imagens em cores com os áudios da transmissão da TV do que existe, né? Da transmissão da TV. Dos 6 jogos do Brasil, pelo que eu sei, até que me provem o contrário, nós só temos a íntegra da narração da TV do primeiro tempo da final, né? Que é uma narração que veio da Globo. A Globo tinha a imagem ainda em preto e branco, aquela coisa, muitas vezes a imagem era telecinada, né? Que não era nem o tape. A TV Record, em 94, colocou no ar um compacto, né, de 40 minutos da final de 70, eu tenho isso, tá aqui nas minhas redes sociais também, quem quiser ver, é um compacto de 40 minutos, são 25 minutos do segundo tempo, que é o máximo que nós temos conhecido, né, dessa final, e aí o que eu tinha, eu juntei coisa da Cultura, juntei coisa da Globo, juntei coisa até de um disco que lançaram com o som da televisão do Brasil e Tchecoslováquia de 1970, a estreia do Brasil. E aí eu fui juntando isso, né? Então, assim, o compacto com a Tchecoslováquia tem 15 minutos, com a Inglaterra é mais curto, tem uns 5, 6. O primeiro tempo contra o Peru é um primeiro tempo, infelizmente, do áudio da TV da época, com o Solera, é um primeiro tempo perdido, né? Eu nunca ouvi essa narração, então são muitas as histórias, e eu ainda vou conseguir alguma coisa nesse sentido, né? Ainda vou conseguir essas gravações, porque são momentos marcantes de uma época em que o Brasil estava entrando nessa tecnologia, e sem falar da Copa do Mundo, que foi fantástica, né? Do espetáculo esportivo que o mundo viu naquela época, e eu concordo com você, para mim, foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Isso. Thiago Uberrais, muito obrigado pelo seu tempo, pela eu entrevista. Que agradeço. Eu agradeço a companhia de todos que estão assistindo esse vídeo aqui. Peço, como sempre, dá o seu like ali, espalhe o canal por aí. O Thiago é efetivamente um biógrafo muito competente da seleção brasileira, já lançou 4 livros sobre as conquistas de 58, 62, 70, falamos mais de 94 nesse bate-papo, e no ano que vem sai de 2002. Thiago, muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Vamos marcar o nosso café, eu vou levar o livro aqui para você assinar e eu te dou o livro de 94, tá bom? Joia. Obrigado, Thiago. Um abraço. Obrigado. Sucesso para você, tá? Na sua nova jornada aí. Estou te acompanhando. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos.